Boa tarde, gente. Meu nome é Camila Rieira, sou consultora e eu vim aqui defender minha proposta de candidatura à vice-presidência de 2017.2. Esse aqui é o meu contato, então eu me coloco à disposição para sanar todas as dúvidas que restarem após essa sabatina, caso seja necessário. Durante essa apresentação eu vou discorrer sobre 6 pontos principais. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o meu histórico, depois eu vou apresentar uma teoria chamada mentalidade do fundador da Bain Company e como é que ela pode ter uma aplicabilidade estratégica aqui dentro. Vou falar um pouco sobre os nossos stakeholders, planejamento estratégico, núcleo social e finalizando com os focos por célula. Bom, o meu caminho até aqui, ele começa em 2015, quando eu entrei na UFMG, pelo curso de administração. Já no primeiro semestre, eu fui selecionada para fazer parte do Pronoturno, que é um programa de pesquisa, extensão e ensino, que busca trazer melhorias constantes para o curso de administração. Lembrando que essa conquista foi lá em Montes Claros. E nele, dentre os projetos que eu executei, 2 merecem destaque. A criação da primeira empresa júnior em gestão da UFMG de Montes Claros e a implementação do primeiro curso de pós-graduação em engenharia ambiental lá também. Em 2015.2 eu vim para Belo Horizonte para dar continuidade aos meus estudos e um ano depois eu iniciei o trainee da UCJ. Foi um grande passo para eu sair da zona de conforto que eu estava. Nesse trainee, finalizando o trainee, um pouco antes de eu ser efetivada, eu me tornei coordenadora do núcleo social, trazendo resultados expressivos e estratégicos para a empresa como um todo. Como consultora, eu executei 2 projetos até agora. O primeiro foi a Isoforte, que me trouxe muito conhecimento técnico que tange a finanças, muito pela densidade do conteúdo que a gente trabalhou, e o Senex, que vai finalizar esse mês, que é um projeto de qualidade e precificação, no qual a nossa equipe conseguiu um resultado a gente conseguiu diminuir as despesas da empresa em R$20 mil por semestre. Atualmente eu sou embaixadora da Artemisia, que é a maior empresa de negócio de impacto social do Brasil, através do programa Choice, e hoje eu estou prototipando uma solução no que tange propensão econômica nacional. E hoje eu estou aqui tentando a vice-presidência, encarando esse desafio de cabeça erguida, porque eu penso que todas as conquistas que eu tive como consultora, a liderança que eu desenvolvi na coordenadoria do núcleo me fazem apta a estar aqui hoje. Falando um pouquinho sobre a presidência. Eu encaro a presidência muito como um cargo de suporte, de apoio. A gente tem que pensar que a presidência está aqui para realmente oferecer ferramentas para que a diretoria executiva consiga mais melhores resultados. E pensando nisso, pensando nesse posicionamento estratégico, eu estudei uma teoria da Bain Company chamada a mentalidade do fundador. Essa teoria ela diz muito respeito, ela fala muito sobre liderança e de como a gente precisa criar uma cultura idealista através de processos pragmáticos. E para fazer isso, o autor ele fala muito sobre a sementinha da liderança que é pregada através da mentalidade do fundador. Essa semente ela consegue ser disseminada através de todos os membros quando a gente tem um líder lá em cima. E essa mentalidade ela é composta por insurgência, obsessão por linha de frente e cabeça de dono. Destrinchando um pouco mais esses pontos, a gente tem na insurgência um papel muito estratégico. Como assim? Porque é na insurgência que a gente vai pensar qual que é o nosso diferencial como empresa, qual que é a nossa razão de ser e principalmente quais são os limites, ou se há limites para o nosso core business. Pensando nisso, a gente tem a agudeza, que é pensar o que faz a UCJ hoje única, qual que é o nosso diferencial. Uma missão ousada, que é ser uma incubadora de talentos, é realmente a nossa razão de ser e ela tem que estar impregnada em todo membro. E o horizonte limitado, a gente tem que começar a pensar que não existem barreiras para a expansão do nosso core business, principalmente no que tange, pensando, por exemplo, na criação de um projeto, de um portfólio de valuation ou de iniciativas estratégicas como o núcleo social e o comitê de investimentos. Falando agora sobre a obsessão por linha de frente, é bom fazer a conexão dessa obsessão por linha de frente com aquela teoria da pirâmide invertida, que sempre é trazida em sabatinas do monge executivo. A gente tem que entender que o nosso consultor e o nosso cliente é a ponta do nosso processo. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a diretoria trabalha, para o desenvolvimento do nosso membro e para resultados expressivos para os nossos clientes. Tendo isso como base, a gente precisa trabalhar em cima de uma experimentação incessante que nos traga inovações constantes e acompanhamentos de resultado. A gente tem que empoderar a nossa linha de frente de forma que o consultor entenda que ele é uma das partes mais estratégicas dessa empresa, que ele gera resultado diretamente para o nosso cliente e que ele precisa ter autonomia porque ele vai ser o nosso próximo gerente, ele vai ser o nosso próximo diretor. E aí termina-se com o Customer Advocacy, que é toda tomada de decisão dentro de um projeto, ela deve ser feita tendo em conta que o resultado que a gente quer gerar para o cliente. O nosso cliente tem que estar sempre em primeiro lugar em todos os nossos projetos.
Finalizando a mentalidade do fundador, tem essa cabeça de dono, que é feita por 3 pontos-chave. A primeira é o forte foco no caixa. A gente tem sempre que lembrar aos nossos membros, a gente tem que criar membros que entendam que todo o dinheiro que sai da empresa, seja para despesas ou investimentos, é dinheiro nosso. E a gente tem que ter essa consciência. Ação. Forte foco na tomada de decisão, forte foco na ação. A gente já vende isso muito bem, dado que hoje a gente vende soluções não portfólios. E a aversão à burocracia. A gente tem que entender que como EJ, a gente precisa sim de uma burocracia para perpetuar os nossos processos e perpetuar o MED como um todo. Entretanto, toda burocracia que dificulta a tomada de decisão, ela deve ser revista e trabalhada. Tendo em vista toda essa teoria, eu quero falar um pouco do posicionamento da presidência no que tange cadeia de valor. A presidência se encontra em 2 pontos processuais na cadeia de valor. No processo direcionador, no que tange gestão da estratégia, e num processo habilitador, que é a gestão do relacionamento com os nossos stakeholders. Eu resolvi focar no relacionamento com os stakeholders porque eu encontro um gargalo nele, que é o gargalo dos sempre CJs. O relacionamento com os stakeholders ele é destrinchado em 4 pontos principais. É a face, parceiro, sempre CJ e MED. Hoje a gente vê um gargalo no que tange sempre CJ porque a gente realmente não explora eles da maneira como a gente deveria. O Ronan fala muito de como a gente está apoiado em ombros de gigantes. Então, bora aproveitar esse poder, esse tesouro que a gente tem. Como é que a gente faz isso? A gente tem que aprimorar nossa planilha de sempre CJ, de conseguir realmente gerar valor, tornar uma ferramenta analítica para que ela seja usada em projetos, para que ela seja usada em gestão interna. E criando-se uma rotina, a gente garante a excelência de projetos e gestão. Agora, falando um pouco de planejamento estratégico, eu resolvi ser um pouco mais... Eu delimitei muito o que eu vou falar aqui, muito pelo tempo, porque eu poderia ficar 10 minutos só falando disso. Para mim, o maior indício de que um planejamento estratégico deu ou não certo é quando a gente olha para a visão dele e a gente concretiza essa visão. Olhando para o planejamento estratégico 15-17, para o nosso último, que está vigente agora, a gente tem 4 pontos principais de análise, que é o mercado, o MED, resultados junto com o cliente e formação de profissionais diferenciados. Eu analisei alguns indicadores, que são esses que estão citados aí, e através deles eu consigo dizer com números que sim, a gente alcançou a nossa visão. Entretanto, eu não sei se esses indicadores eles me dizem o que eu realmente estou procurando. Eu não sei se o desenvolvimento MED me diz que eu sou reconhecido frente ao MED. Então é preciso analisar realmente esses indicadores e para ocasionar melhorias e pensar nisso para o próximo semestre. O núcleo social é uma iniciativa da presidência e é um núcleo estratégico que visa ser um segundo caminho para o desenvolvimento do nosso membro, né? E ele é muito estratégico no que tange a relacionamento com os nossos stakeholders. A gente vê resultado aqui na face e fora da face também. Acho que foi explícito na minha proposta que eu almejo que no próximo semestre sejam 2 coordenadores do núcleo social, muito porque o coordenador do núcleo social ele tem um outro cargo na empresa, então ele acaba ficando muito sobrecarregado, eu sou a prova vinda disso. E cabe à presidência realmente delimitar os projetos do núcleo social, tangenciando sempre por empreendedorismo e negócio de impacto social, de forma a fazer com que os projetos realmente alavanquem nossos resultados e desenvolvam nossos membros. Focos por célula. Eu trouxe alguns pontos que eu fiz análise de todas as células da empresa e eu trouxe alguns pontos de melhoria. Eu acho que não cabe a mim ficar explicitando cada um deles, porque, como eu disse no início, a presidência é o apoio, é a base. Eu estou lá para ajudar essas células a alcançarem melhores resultados nesses pontos de melhoria. E eu finalizo a minha sabatina com a mesma frase, com a mesma intenção que eu finalizei a minha sabatina do núcleo social, que é uma empresa não se faz de legado, ela se faz com resultados. O Ângelo disse isso na minha primeira reunião de membros e isso foi muito marcante, porque eu trouxe isso para o núcleo social e hoje eu tenho números que provam que o resultado que eu trouxe foi muito maior do que o legado que o núcleo deixou. Então, que a gente possa, que a gente haja dessa maneira em todas as células da empresa e que a gente consiga fazer o aqui e o agora, sabe? Trabalhar o nosso presente, trabalhar o nosso resultado para que a gente possa vir a ser um legado. Obrigada. Tem umas pessoas que estão perguntando. Camila usou 9 minutos e 23 segundos, aí ela vai ter 37 segundos adicionados ao tempo de perguntas.
Agora a gente vai passar para as perguntas do Conselho da Diretoria. Você vai ter 30 segundos para ler e 2 minutos para responder. Beleza? Primeira pergunta do Conselho. Esse aqui é legível. Pode responder. Pode responder. Sobre a capacidade de acompanhamento dos diretores de projetos dentro da sua agenda de funções. Tá? A gente tem, hoje, isso foi uma mudança desde 2014, que o diretor de projetos passa a acompanhar mais as negociações e acaba tendo uma rotina mais apertada. Tendo em vista a capacidade de acompanhamento dos diretores de projetos e a capacidade de acompanhamento é quanto dos projetos? A gente tem que trabalhar realmente numa adequação de rotina para o diretor de projetos, que talvez esteja sobrecarregado muito por esse trabalho em conjunto com o gerente de negócios e tudo mais. Acho que está chegando muito cliente e por isso que a negociação ela fica mais intensa, sobrecarregando o diretor de projetos. Para resolver esse problema, eu vejo muito realmente trabalhar na agenda do diretor e capacitar melhor os nossos gerentes de negócio, propor rodadas com outras pessoas. Eu acho que isso é o que vem sendo trabalhado também. O gerente de negócio está levando mais pessoas, membros da empresa, para negociar projeto. Acho que isso pode tirar um pouco da sobrecarga do diretor de projetos e desenvolver nosso membro em contrapartida. Mas eu acho que é isso. Segunda pergunta do Conselho. Pode responder. Beleza. Quanto à possibilidade de diminuir o número de projetos e aumentar o valor do preço do mesmo, eu não sei até que ponto eu sou a favor. Acho que é nessa hora que a gente tem que olhar para a nossa razão de ser e ver o que a gente está fazendo, né? A partir do momento, que a gente tem um IC de projetos, eu preciso de uma análise temporal, mas eu acho que eu sou a favor de fazer mais projetos e manter o mesmo preço. A partir do momento que a gente está desenvolvendo nosso membro, se a gente tem membro suficiente para fazer a quantidade de projetos proposta, a quantidade de projetos que chega, eu não vejo motivo para a gente aumentar o preço e fazer menos projetos. Quanto à diminuição do número de trainees e novos consultores, a consequente diminuição do número de trainees e novos consultores, diminuir projeto acarreta a diminuição do número de trainees e consultores. E isso diz muito a respeito de corpo técnico, de quanto que a gente está e de quanto que a nossa empresa consegue administrar os nossos recursos para capacitar realmente o nosso membro. Terceira pergunta. Pode responder. Beleza. A gente tem aqui, analisando dezembro e janeiro de 16 e 17, que a chegada de clientes
em dezembro foi muito mais baixo que de janeiro, e isso, a chegada de clientes em janeiro é essencial para todo o restante do ano, para projetos, para tudo funcionar na empresa. A gente precisa ter uma grande chegada em janeiro, porque isso impacta o resto do ano. A gente tem um número de projetos fechados baixo, né, de acordo, se a gente for analisar a chegada de clientes. A conformidade dos clientes foi muito alta em janeiro, a conversão foi mediana e a eficiência comercial foi muito alta. Se a gente for analisar a circunstância, os efeitos e as circunstâncias de uma baixa chegada em dezembro e de uma alta chegada em janeiro, a gente tem que a finalização do ano talvez não impacte tanto quanto janeiro impacta no desenvolvimento da estratégia da empresa, de projetos como um todo. Mas se existe relação ou não de um posicionamento de mercado efetivo no CJ, eu acho que com certeza existe. Eu acho que os esforços de janeiro teve essa eficiência comercial grande, essa chegada de clientes grande e eficiência comercial grande, muito pelos esforços da diretoria, principalmente pelos esforços do marketing, no que tange a marketing digital e esse tipo de coisa. Existe sim uma correlação forte no que tange posicionamento de mercado. Primeira pergunta da diretoria. A eficácia da estratégia, a gente mede, a gente mensura realmente os efeitos da estratégia na nossa empresa no que tange ao cumprimento de obrigações estratégicas, né? No ano de 2016, primeiro e segundo semestre, a gente teve não sei se as metas que foram muito distantes, mas eu acho que o cumprimento dessas iniciativas que não foi tão respeitado, eu não sei eu não posso afirmar a situação que levou a esse não cumprimento das iniciativas, mas e para a gente garantir uma maior eficácia desse indicador, a gente precisa trabalhar de forma coesa com a diretoria. Acho que esse pode ser um ponto que tenha destoado em 2016, uma diretoria não tão coesa e unida. Acho que a partir do momento que o presidente consegue fazer a diretoria ser unida e trabalhar visando a nossa estratégia, a gente consegue alcançar maiores resultados e a nossa eficácia estratégica maior. Segunda pergunta. Acho que fazendo uma análise do que o último PE se propôs a fazer, que é desenvolver membros profissionais diferenciados, com um enfoque muito grande em execução de projetos, talvez ele tenha faltado, principalmente nesse semestre, em alinhamento estratégico em todas as diretrizes, não, em toda a pirâmide organizacional. O objetivo estratégico que menos foi alcançado no último PE, não sei. Terceira pergunta.
Bom, pensando em processos, eu acho que a gente tem uma gestão baseada em processos muito forte, mas eu não sei se eu consigo dizer se é uma gestão inteiramente por processo. Acho que há muito a se evoluir nesse ponto. Dois pontos que a gente... Mas eu acredito que os processos da OCJ, os processos internos da OCJ são muito bem estruturados, e em relação ao MEG, eu arrisco dizer que são os mais bem estruturados. Citando dois pontos em que a gente evoluiu em relação à reformulação do PE, eu acredito muito no nosso enfoque por resultado, com certeza diretrizes de projetos. E dois pontos que não tivemos avanços foi na comunicação, em uma comunicação efetiva e alinhamento estratégico para todos os níveis organizacionais. Agora a gente vai abrir para perguntas. Por favor. Vamos lá. Quem me pergunta? Vamos convidar. Primeira linha pode abaixar. Pode abaixar. Pode abaixar. Até a Isabela pode abaixar. Beleza. Isada, você cronometra, por favor, as meia hora? Beleza. Tá, aí. Camila, parabéns pela apresentação. Obrigada. Camila, nos últimos semestres tem tido uma pergunta constante em presidência, que é um provérbio chinês que a Patti falou lá em 2014 ou 2015. Ela falava da necessidade de a gente envolver mais as pessoas na estratégia da empresa. E assim, depois que você aplicou um framework de diagnóstico no OCJ, o passo seguinte deveria ser propor ferramenta ou estabelecer um processo, ou estabelecer um procedimento que vai realmente permitir o envolvimento estratégico da empresa toda. Isso é um pouco da sua lacuna na sua proposta. Eu quero te dar esse tempo para tentar responder isso. Beleza. Sim. Eu acho que esse problema na comunicação e alinhamento estratégico, necessariamente, eu acho que não é tão difícil de se resolver assim. Eu acho que existem ações pontuais que a gente pode fazer para tentar resolver esse viés. Por exemplo, o Gustavo, ele tem um jogo que faz com que as pessoas entendam todo o funcionamento da OCJ no que esteja processo. Sabe, a gente pode fazer... Por que esse jogo parou de ser aplicado? Sabe, eu só vejo comentários positivos a respeito dele. Eu acho que é uma forma do membro ter realmente essa visão sistêmica do que é o CJ, pensar de forma holística, entender o seu lugar, mas entender que a gente tem que trabalhar em uma teoria dos jogos que a gente tem que convergir para o mesmo plano. Mas quanto à estratégia mesmo, eu não acredito que todo mundo tenha que saber todos os indicadores, de saber destrinchar o BSC e tudo mais, mas eu acredito que o consultor ele tem que entender aquela obsessão por linha de frente que eu falei, entendeu? Ele tem que entender e se empoderar de que ele tem que gerar resultado diretamente para o nosso cliente. Como é que a gente faz? Mas aí falando em ferramentas, como é que a gente desmembra isso? Eu acho que vai muito de um alinhamento mais
estratégico da diretoria com a gerência. Não sei se isso acontece hoje, na verdade eu acredito que não aconteça. Não sei se isso precisa acontecer através de reuniões, acho que pode ser até de maneira mais informal, mas que o gerente em si saiba da estratégia da empresa, sabe, de cabo a rabo, e consiga trazer a estratégia necessária para que o consultor consiga absorver, porque ele precisa absorver, não é necessariamente tudo. Então eu acredito em reuniões de alinhamento com a diretoria e gerência mais efetivas, treinamentos estratégicos, capacitações estratégicas para a célula da gerência, para o nível tático, e principalmente utilização de exemplo, o jogo do Gustavo, para a gente alinhar a empresa toda quanto aos processos e situação estratégica da empresa. Tá bom. Gente, só uma coisa, tentem fazer a pergunta um pouco mais alto, só para o pessoal escutar, porque senão tem que vir até aqui para falar no microfone. Camilo. Candidato Camilo, parabéns pela apresentação. Mais alto. Parabéns pela apresentação. Nesse último semestre, as políticas de auditoria se intensificaram, principalmente no início desse ano. E hoje há muitas divergências em relação a essa mesma política. Entretanto, em certa medida, é consciência a necessidade de aprimorá-la. Dito isso, eu gostaria que vocês se posicionassem a respeito dessa ferramenta. Ela é necessária? Se não, justifique de alternativas e, se sim, como que ela pode ser aprimorada? A política de auditoria ela é muito necessária. Eu acho que nesse semestre, inclusive, houve uma intensificação de como a gente encara essa política, de que tem que ser levada a sério, que tem que ser aplicada. Eu acho que a gente precisa construir cada vez mais donos e pessoas que tenham cabeça de dono e entendam a política de auditoria como uma forma de preservar não só os recursos, mas como a nossa razão de ser como empresa. Então eu sou 100% a favor dessa política, eu acho que as mudanças foram expressivas e necessárias. E qual era a segunda parte sobre isso? Se ela deve ser aprimorada para o semestre que vem ou se ela muda do jeito que ela volta? Eu acho que, assim, quanto a aprimorar essa política, eu acho que a gente tem que sentar e revisar realmente os pontos. Ou, existem dois vias. Ou a gente senta e revisa os pontos, ou a gente realmente começa a aplicar ela de forma rígida. Por exemplo, o gerente levar ata de reunião na reunião com o cliente, sabe? Eu vejo gerentes que levam uma vez ou outra, mas nem sempre são auditados. Então, assim, ou a gente revisa esse ponto na política, ou a gente começa a tratar ela com mais rigidez. Eu acho que falta também um pouco da exposição da política de desligamento para os membros da UCJ. Eu sei que é falta de comprometimento da galera que realmente não chega em lei, mas se não está funcionando desse jeito, como é que a gente, como diretoria, pensa de forma efetiva para destrinchar esses pontos de auditoria para todo o corpo gerencial e técnico e político? Rodrigo Salles. Camila, na sua proposta você fala que pensa que os integrantes do conselho têm muito a colaborar com a empresa e que o papel da presidência é saber utilizar tais pessoas de forma mais estratégica possível, principalmente nesse semestre de formulação do PR. Assim, visto que a atuação do conselho e da diretoria é importante, que o presidente aponte para elas, e você falou que como presidente você quer ser responsável por essa articulação, eu queria que você me falasse se hoje você vê essa relação como a mais proveitosa possível e o que você faria diferente da gestão atual para ela ser. Em relação com o conselho. Isso, entre diretoria e conselho. Se a gente for pegar o estatuto, a gente vê, o estatuto da UCJ, a gente vê muito direcionado ao Conselho de Poder de Auditoria. Só que existe também nos afazeres do conselheiro esse viés estratégico de opinar realmente, não opinar, mas assim, direcionar talvez as nossas decisões estratégicas. Quanto a isso, eu não sei se a diretoria atual age da melhor maneira a utilizar realmente os conhecimentos que a gente tem no conselho. A gente tem 3 pessoas muito experientes no conselho. Eu não sei se hoje a diretoria, eu não acredito que a diretoria hoje utilize isso da melhor maneira. Eu acho que hoje a diretoria é muito coesa e vem fazendo um trabalho excelente de forma independente, muitas vezes. Então eu acho que falta um envolvimento maior do conselho e eu defendo isso. Camila, uma das principais interfaces da empresa é entre marketing e projetos. Nesse primeiro semestre de 2017, Fala mais alto, Paulo. nesse primeiro semestre de 2017, em comparação com o primeiro semestre de 2016, a nossa chegada foi superior até agora em 38 clientes. A gente fechou 21 projetos, em conta de 16 projetos do primeiro semestre do ano anterior. E
projetos conseguiu uma eficiência comercial que bateu a casa dos 70% nesse primeiro semestre de 2017. Isso se deu muito por conta de um pensamento conjunto entre a célula de marketing e a célula de projetos no começo do ano. Eu queria que você citasse pelo menos uma iniciativa de marketing, uma iniciativa de projetos que contribuiu para esses resultados, que você relacionasse essas duas iniciativas. Sobre as iniciativas, começando pelo marketing, a gente consegue destrinchar em alguns pontos de iniciativas que até foram propostas e talvez pudessem ser mais aproveitadas e que realmente foram efetivadas e estão trazendo esse resultado. Eu acredito muito que esse resultado todo que a célula de marketing do projeto está conseguindo deriva muito do marketing digital. Eu acho que a gente está tendo resultados expressivos por causa disso, muito pelo uso do RD e tudo mais. Iniciativas que foram propostas e talvez não foram concretizadas da melhor maneira é aquela aparição em eventos. Eu acho que essa é uma iniciativa que traria clientes a longo prazo, mas não está trazendo agora, porque não está sendo muito utilizada. Outra iniciativa do marketing que está sendo elaborada e que ajudaria a célula de projetos nessa chegada de cliente, principalmente no foco de como que a gente direciona nossos projetos, é a inteligência de mercado, onde estão sendo estudados 2 novos nichos. Quanto a iniciativas de projetos, acho que existe o projeto Legado, que está mudando a mentalidade de consultoria que a gente está trazendo, tendo soluções. Eu acho que é o conjunto dessas iniciativas que está trazendo esse tipo de resultado. Isabel, fala mais alto. Camila, parabéns pela apresentação. Em sua proposta, você afirma que em 2016/2 a diretoria tomou alguns planos de ação para se tornar mais unida em torno da estratégia, mas que isso não teria se refletido tanto para a gerência quanto para o corpo técnico. Eu queria que você me falasse, em primeiro lugar, quais foram esses planos de ação e, em segundo lugar, quais são as medidas concretas que você propõe para que a estratégia desça para os demais níveis. Sobre a questão de formar uma diretoria mais coesa, isso está presente tanto na proposta do Kumaria como na proposta do Moana. Isso foi uma vontade e foi uma interpretação deles de que para a gente ter resultado, a gente precisa ter uma diretoria que trabalhe junto, que trabalhe duro, que gere realmente resultados. E cabe à presidência realmente direcionar essas diretorias. Mas isso foi feito então só por pessoas e não por processos? Sim. Pode continuar. Sim, méritos. Foi feito por pessoas. E existe uma forma de a gente transformar isso em processos, assim como quais são os planos de ação que você fala para a gente conseguir descer isso? Olha, eu não pensei numa processualização da união da diretoria em si. Eu acho que vai muito da capacidade do presidente e das diretorias em serem realmente líderes e conseguirem gerar resultados através de outras pessoas. Acho que a gente tem que ter um senso de profissionalismo aí. Eu não vejo um processo que realmente torne isso, possível. Eu acho que realmente... Para levar isso para as demais partes da empresa. Para levar isso para as demais partes da empresa. Eu acredito muito em liderança, por exemplo. Eu me desenvolvi por uma liderança, por exemplo. Então eu acredito que a gente precisa começar a desenvolver mais e mais lideranças dentro da empresa para que a gente consiga esse alinhamento, esse interesse do membro na célula estratégica, na cúpula estratégica da empresa, tanto diretoria quanto presidência. O alinhamento vai muito do que eu falei com o Ângelo, da gente ter um alinhamento maior da diretoria e gerência. Bruno. Camila, parabéns pela apresentação. Por fim, na verdade, eu gostaria de falar de uma parte da proposta que você fala sobre desenvolvimento médio. Você fala que o indicador vai partir no primeiro semestre, um indicador anual. Eu gostaria de saber se você realmente acha que a gente conseguiu atingir esse desenvolvimento, visto que a gente tem dois membros da empresa em cargos de instância do MEG e um ex-membro da UCJ em cargos de instância. Eu não sei se isso seria um desenvolvimento médio que a gente espera. Então eu gostaria de saber se você já pensou nisso e se você pensou também na possibilidade de mudar a métrica, já que talvez ela não seria tão eficiente para mensurar isso. Essa métrica ela foi trazida para o CJ na época do PEG, né? E foi por isso que ela existe e não mudou-se a métrica. E é por isso que eu questionei até quando eu falei da nossa visão, né? Será que ela realmente consegue medir o desenvolvimento MEG e realmente o nosso reconhecimento? Eu não acredito que essa métrica hoje consiga mensurar o desenvolvimento MEG, que é o que ela se propõe. Ela realmente é uma boa métrica quantitativa que mostra quantos membros da empresa estão em instância. Mas é que você fala que a gente foi gerenciado, a gente teve bom gerenciamento MEG, então eu não sei se está coerente, entendeu? Ah, tá. Beleza. Eu acho que a gente alcançou muitos bons resultados no MEG.
Mas o indicador que a gente tem para atestar isso não nos diz isso, se a gente teve bons resultados no MED. Para mim, ser reconhecido no MED e ter bons resultados é quando eu vou para São Paulo com 6 pessoas do OCJ e no segundo dia a gente vira o centro das atenções, porque todo mundo quer saber o que a gente faz. Isso para mim é desenvolvimento MED, isso para mim é reconhecimento MED. O nosso indicador ele não consegue atestar isso. E sim, eu acho que a gente tem uma participação. Talvez, é porque assim, eu vejo o MED muito como um canal de desenvolvimento. Se vai no PPT e vai ler exatamente isso. Eu acho que é uma oportunidade. Eu acho que a gente não pode ficar empurrando a galera da empresa para o MED, para as instâncias. Eu acho que esse não é o caso. A minha proposta, o que eu penso fazer, é incentivar a escrita e desenvolvimento de cases. Eu acho que assim a gente consegue mostrar para as outras EJs como é que a gente faz aqui, como é que dá tanto certo. E... Ana. Camila, parabéns pela apresentação. Minha pergunta é muito simples. Eu quero que você me fale todas as iniciativas da presidência, fale por que elas existem e o que você faria de diferente. Beleza. Bom, as iniciativas da presidência, elas dizem muito respeito a tanto alinhar a cúpula estratégica da diretoria. Quais são as iniciativas desse semestre? As iniciativas elencadas naquele quadro de priorização? Não, as iniciativas estratégicas, você sabe quais elas são? Não? Você acha que você deveria saber? Obrigado. Tá, na sua proposta, para a sua apresentação, você cita que uma das nossas principais interfaces com o MED é através da realização de benchmarkings. E na maior parte das vezes a gente está fornecendo informação e não buscando informação. Se a gente for olhar, a gente hoje tem muitas empresas de news que estão tendo resultados muito expressivos e eles muitas vezes associam esses resultados a conhecimento que eles adquiriram no movimento com outras EJs. Pensando nisso, eu queria que você citasse 2 EJs que, na sua opinião, estão à frente da OCJ em algum ponto e como que você acha que a gente pode suprir esse gap? Beleza. 2 EJs que estão à frente da OCJ em alguns pontos. Por exemplo, a gente tem a ADM UFPA, que eu acho que ela é muito boa no que tange a cultura, a realmente propagar esse alinhamento estratégico que talvez seja um déficit nosso. Outra EJ talvez seja, deixa eu pensar, a ADM, porque eles conseguem ter uma retenção de membros muito alta, que a gente tem muito a aprender. Eu acho que a retenção de membros da ADM é muito ligada a fatores externos também, mas não somente a isso. Então, essas são as 2 EJs e o motivo pelo qual a gente precisa muito aprender com elas. Como que a gente faz para buscar suprir esses gaps? Para suprir esses gaps? Ah, tá, beleza. Quanto ao alinhamento estratégico, foram as decisões que eu falei com os meninos aqui. Fiz muito quanto ao alinhamento gerencial e principalmente quanto à propagação de uma cultura e liderança. Quanto ao turnover, a gente precisa pensar em realmente planos de carreira. Eu acho que é um bom viés de pensar que, por exemplo, a diretoria de projetos, o cara precisa ser consultor, precisa ser gerente, é só depois de virar diretor. Então a gente precisa trabalhar nisso em um plano de carreira que retenha realmente o membro. Para mim, apostas para diminuir o turnover, para aumentar o turnover da empresa é realmente plano de carreira e liderança presente. Camila, parabéns pela sua apresentação. Você falou que cliente, juntamente com os consultores, são os nossos principais focos dentro da empresa. Mas quando você fala da gestão de relacionamento com stakeholders, você não cita nenhum dos dois. Eu, como GRC, gostaria que você me falasse um pouco mais, focasse um pouco mais nos clientes e falasse quais são os gargalos que existem atualmente focados nos clientes, quais são as atitudes tomadas pela presidência atual, tanto junto ao marketing quanto a projetos, e o que você faria de diferente para sanar as deficiências que ainda são apresentadas. Beleza. A primeira é quanto ao déficit de clientes, foco nos clientes. Quais são os gargalos que existem atualmente? Quais são as atitudes tomadas pela presidência juntamente com projetos, juntamente com o marketing? E se fosse você na presidência, o que você faria diferente? Beleza. Eu acho que quanto aos nossos clientes, acho que gargalo quanto a isso, acho que eu não consigo nem falar que está na chegada, porque está chegando muito, mas acho que tem até não uma sazonalidade, porque não é periódico, mas existem alguns meses que não está chegando nada, então a gente tem que pensar em como é que a gente atrai, principalmente com a iniciativa Alguns meses não está chegando cliente? Alguns meses, tipo o mês passado, 0. Chegada? Chegada. Ah não, chegada não, fechamento de projetos, desculpa.
mas a chegada de clientes está coesa, então é buscar trabalhar a inteligência de mercado para que a gente consiga realmente explorar novos mercados e entender as necessidades desses clientes. Posicionamento da presidência, quanto? Junto ao marketing, junto a projetos, sobre os problemas que existem, o que você faria diferente? Beleza. Acho que eu não vejo muitos problemas na chegada de cliente, acho que os clientes, na maioria das vezes, são conformes. Mas eu não falo problemas na chegada de cliente apenas, eu falo em clientes como um todo. O que existe de problema com os nossos clientes atualmente? Tá, beleza. Eu acho que o maior problema que existe nos nossos clientes atualmente é muito no interesse deles, no envolvimento dos nossos clientes com os nossos projetos. E isso cabe muito a gente trabalhar em novas formas de gerenciamentos para que a gente consiga realmente envolver o cliente nos resultados que a gente está gerando. Vinícius. Camila, em nosso mapa estratégico em relação a clientes e stakeholders, a gente tem que garantir a satisfação dos clientes. Eu queria que você comentasse o que você enxerga por satisfação de clientes e que você criticasse os atuais indicadores que mencionam isso. Beleza. A satisfação do cliente, para mim, ela tem que ser mensurada muito além do NPS, que é recolhido, mas também através de resultados palpáveis, sabe? Acho que esse é um déficit que a gente tem hoje, a gente realmente não consegue mensurar os nossos resultados. Eu acho que a partir do momento que a gente está resolvendo um problema X do cliente, resolver esse problema, trazer resultados, é gerar satisfação. Então, acho que poderia ser trabalhado quanto a isso. É um desafio, porque realmente é difícil mensurar esses resultados, mas eu acredito que esse seja um gargalo. Marcelo. Camila, parabéns pela apresentação. Na sua proposta você fala que um gap em relação com os stakeholders é a relação com sempre os CJs. Pensando um pouco que a rotina de projetos é muito corrida, como é que você propõe que eles façam maior parte dessa rotina? Eu acho que assim, o Sempre o CJ a ideia não é que ele faça parte da rotina da empresa, mas é que ele consiga se tornar um canal de informação, tanto para projetos quanto para gestão interna. Eu acho que a gente tem Sempre o CJ querendo participar da empresa, querendo se envolver da empresa, e a gente não está aproveitando isso. A melhora da planilha é exatamente para isso, para quando a gente vai iniciar um projeto, sei lá, de reciclagem, foi o seu, a gente olha e vê se tem um Sempre o CJ que trabalha no ramo, que tem ligação com logística, por exemplo, para ver como é que, se ele pode realmente oferecer conhecimentos para vincular. Você seria responsável por essa planilha? Ela já existe, na verdade, mas para aprimorar sim. Galera, fala um pouquinho mais alto, tá muito difícil ouvir. Pô, desce um pouco mais. Tem um monte de fileiro de vazio, gente. Mas tô falando de vários lugares. Galera, Ana Paula. Camila, concordo que o emprego deve ter ênfase constante naquilo que a torna única. Mas na sua proposta mesmo, você fala que a gente não sabe o que nos torna única. Então, o que a gente vai fazer para descobrir isso? E se a gente descobrir, como que a gente vai fazer para ter ênfase nisso? Tendo em vista que a diretoria muda anualmente. Eu acho que ter ênfase nisso, no que torna a gente único, em qual é o diferencial, é essencial para qualquer empresa, principalmente uma empresa que está há 25 anos no mercado. Eu preciso chegar no próximo semestre e perguntar para todo mundo qual que é o nosso diferencial e todo mundo responder a mesma coisa. E não perguntar para todo mundo e cada pessoa me responder uma coisa diferente. Para trabalhar isso, planejamento estratégico está aí. Eu acho que a gente tem que se atentar a isso e descobrir realmente qual que é o nosso diferencial, que para mim é muito mais do que preço baixo, para mim é muito mais do que ser médio, sabe? Ser uma empresa junior. Eu acho que a gente precisa descobrir realmente o que a gente vende, se a gente vende excelência, soluções, esse tipo de coisa, e tornar isso um diferencial. Qual que era a segunda parte? Era como que a gente vai fazer para ter ênfase nisso, mas é basicamente isso. O planejamento estratégico vai ajudar muito a gente a realmente enxergar isso, e cabe à diretoria e à presidência a elaboração de algo coeso. Parabéns, Camila, pela apresentação. Eu vou ler um trecho rapidinho da sua proposta só para te contextualizar. No que tange o empoderamento da linha de frente, tem isso que todos os membros devem ter o dever e a liberdade de criar valor diretamente para o cliente, para que seja desenvolvido, principalmente nossos consultores, devem se aprimorar nossos gerenciamentos. Pensando na nossa realidade, nós somos empresas juniores, nós pegamos pessoas recém-chegadas do ensino fundamental, que passaram aí a maior parte do tempo
lendo livros, enfim. Você acha que a UCJ hoje, a estrutura dela, comporta essa confiança nos consultores e nos gerentes para dar essa liberdade para todo mundo? Eu acho que quando a gente fala de liberdade, igual está explícito no texto, eu falo muito sobre oferecer certa autonomia, principalmente ao consultor, para que ele possa tomar decisões que realmente representem soluções para o nosso cliente. Eu não digo de deixar o consultor fazer o que ele quiser e nem deixar o gerente fazer o que ele quiser. Acho que essa não é a ideia. Acho que a gente tem um direcionamento estratégico para isso, a gente tem uma diretoria que trabalha para isso e existem processos. Então, acho que a liberdade que eu falo aí é muito referente à tomada de decisões no escopo do projeto, sabe? No que tange os sprints, quando a gente vai fazer uma reunião e a gente vai tomar talvez um novo rumo para o nosso projeto, sabe? O consultor ele tem que ter o poder de opinar, ele tem que realmente gerar valor para o nosso cliente diretamente. Então, eu acho que a gente pode dar essa autonomia para essas pessoas que sim acabaram de sair do ensino médio, mas é uma autonomia moderada, não é largar o consultor e o gerente para eles fazerem o que eles quiserem. Vitor. Camila, eu queria que você comentasse um pouco sobre o quão estratégico é a gente desenvolver nossos membros por meio de outras ferramentas que não sejam exclusivamente projetos. E citando também o indicador do desenvolvimento médio, comentando o que esse indicador tem a ver com o desenvolvimento dos nossos membros. Beleza. Bom, eu acho que a UCJ ela é uma ferramenta muito complexa e completa de desenvolvimento do membro. E sim, eu acredito muito que a gente consegue desenvolver o membro além de projetos. Acho que o membro consegue se desenvolver, acho que o membro tem a total capacidade de se desenvolver fora do seu projeto. Eu acho que iniciativas estão aí para isso. Tem o Núcleo Social, Comitê de Investimento, Assessor Trainee, esse tipo de coisa. Então, são oportunidades de desenvolvimento que a empresa oferece, o MEG, inclusive, como você falou, para o desenvolvimento e que devem ser aproveitados e que têm um grande potencial. Pode terminar. Não, pode. Como é que você pensa em melhorar o indicador do desenvolvimento médio? Bom, igual eu disse, é um indicador que perdura desde o PEG e não mudou a métrica. Eu acho que assim, ele é um ótimo indicador quantitativo, ele mostra quantas pessoas estão na instância, quantos cases a gente apresenta e tudo mais. Eu acho que ele é até um indicador bom, só que eu acho que a gente poderia trazer um caráter qualitativo para ele, do que tange é exatamente isso de realmente perceber se a gente está sendo notado no MEG, sendo desenvolvido e principalmente sendo reconhecido dentro do MEG. Então eu acrescentaria um caráter qualitativo agregado ao indicador. Guilherme. Camila, parabéns pela apresentação. Na sua proposta, você fala sobre a aversão à burocracia. Qual processo hoje você acha mais burocrático no CJ e qual medida você pensa que pode melhorar isso? Eu acho que hoje a gente tem um posicionamento, por exemplo, da diretoria muito independente, muito porque há a visão de gargalo quanto à tomada de decisões através do conselho. Sabe, pensa-se que o conselho barra muitas ações e tudo mais, e eu acredito que essa talvez seja uma burocracia. Como eu disse, eu sou muito a favor da presença do conselho e da tomada de decisões através dele. Você falou, vai que eu busco resolver isso? Isso, como você pensa em resolver esse problema? Ah, beleza. Eu acho que é muito do alinhamento, por exemplo, nesse caso do conselho de diretoria, é muito alinhamento das duas instâncias e chegada no consenso. Eu acho que a gente tem que perder esse viés de o conselho só barra tomada de decisão, só barra projeto, esse tipo de coisa, e ver potencial nele e, através de um alinhamento mais coeso, decidir como é que vai ser a tomada de decisão e realmente processualizar isso. Pedro diz. Camila, parabéns pela apresentação. Uma pergunta bem simples. Por que votar em você? Beleza. Como eu disse na minha trajetória, quanto a capacidades técnicas e liderança, eu acho que eu sou muito desenvolvida. Mas por que votar em mim é um pouco mais profundo que isso. Eu acho que, eu acredito que todo o desenvolvimento que eu tenho graças ao CJ. E é muito pelo sentimento de gratidão e retribuição que eu estou aqui hoje. Eu acho que eu sou uma pessoa muito dedicada, que gera muito resultado com as coisas que eu faço. E eu tenho muito isso para mim, de como eu sou uma pessoa comprometida e de como isso seria muito necessário para uma presidência, para a disseminação de uma liderança no CJ. É por isso que eu acredito que
você deve votar em mim, porque eu tenho capacidades no que tange técnicas e soft skills que poderiam motivar e realmente cativar as pessoas dentro dessa empresa de maneira correta. Laura. Parabéns pela apresentação, Camila. A minha pergunta é bem mais focada em processos. Na sua proposta, você propõe a instituição de vários novos processos, mas eu acredito que atualmente a gente tem um problema muito maior com a realização dos processos em si. E aí, igual o Camila falou, a auditoria está sendo cada vez mais implementada, mas ainda assim a gente tem membros, por exemplo, nesse semestre, que foram punidos de forma absurda por causa de não cumprimento. Você acha que só a cobrança vindo da presidência seria eficiente para que os processos fossem cumpridos? E se não, o que mais você proporia, além da auditoria? Eu acho que, quanto a cumprimento de processos, eu acho que é muito cargo da diretoria da própria célula realmente visar por cobrança, né? Acho que se a gente tem um processo que existe e ele não está sendo cumprido, a gente tem que se atentar a isso e realmente ser um diretor que cobra resultado dos seus gerentes e tudo mais. Mas então você acha que a cobrança seria necessária para a gente conseguir resolver tudo isso? Carol. Camila, a UCJ tem grande reconhecimento na FEGEND, no Núcleo e na BJ e é sempre buscada para assumir algum cargo de liderança nessas instâncias. Entretanto, a participação de outros membros no geral em eventos como RP e até estações do Núcleo é praticamente nula, bem como querer assumir algum cargo. Vemos, inclusive, que nenhum dos dois candidatos tem participação efetiva do MED. Como você espera mudar essa questão, tendo em vista que a importância de participar é grandiosa tanto para membros como para a rede, e pensar também nos novos consultores que vão chegar, como criar esse sentimento de rede neles, tendo em vista que isso se perdeu ao longo desses últimos anos. Eu acho essencial a participação nesses eventos do MED e do Núcleo também. Eu acho que a gente precisa, quanto ao MED, quanto, por exemplo, a RPs da FEGENG, a gente precisa realmente fomentar a nossa rede e, sabe, igual o falou de benchmarking e tudo mais, é um grande portal para a gente conseguir muitas coisas. E a gente tem que tirar essa arrogância de pensar que a gente não tem nada a absorver e só a contribuir, porque não é bem assim que funciona. Eu acho que como plano de ação, por exemplo, para a ida maior nas RPs, eu acho que é muito pelo exemplo, sabe? A gente precisa de mais pessoas indo na RP dentro da empresa, no que tem já membros e tudo mais. Por exemplo, usar a reunião de membros de forma a gerar valor na RP. E não somente falar, gente, vai abrir inscrição 6 horas, sabe? Vamos contar o que vai ter na RP, vamos fazer uma exposição legal para gerar valor. Mas, tipo assim que eu entrei, teve a RP de Tabira e uma galera foi com a gente e isso se perdeu. Teve mais diversas RPs depois, inclusive as desse semestre ninguém vai. A gente vê só as mesmas pessoas que estão indo, o Ronan, o Ricardo e o Danilo. Então, tipo, como que você acha que a gente consegue fazer isso, tendo em vista que a gente vai lá na frente falar da RP de Ouro Preto e quase ninguém presta atenção, por exemplo? Eu acredito muito na geração de valor. Mas, sim, eu acho que é um sentimento de time que a gente tem que fomentar. E eu entendo totalmente isso, porque eu sou coordenadora do núcleo e é muito difícil entreter as pessoas nos projetos. Então, é muito a respeito de gerar valor no que está acontecendo, gerar valor, né? Carlos. Boa tarde, candidato, parabéns pela apresentação. Eu acredito que processos delimitam funções de cargo. E você fala que a gente tem um problema de passar a estratégia para o corpo técnico. Onde que está a falha aí e qual seria o plano de ação para isso, visto que a diretoria é muito mais responsável pela questão da estratégia e onde está vendo essa falha em transmitir essa estratégia? Bom, a falha do alinhamento estratégico eu acredito que está muito no corpo gerencial. Eu acho que não há passagem da estratégia entre a diretoria e a gerência e aí realmente a gente não vê essa estratégia refletida na empresa, no corpo técnico como um todo. E como eu disse, as formas como a gente pode melhorar isso é realmente trabalhar nesse alinhamento entre diretoria e gerência, trabalhar em processos e projetos que realmente tragam uma visão holística e sistêmica para toda a empresa, através de, por exemplo, iniciativas simples, como eu disse, do Gustavo. Mas tem algum ponto assim que você acredita que não está alinhado? Por exemplo, porque a gente é alinhado com parte da estratégia, a gente não é altamente leigo em relação a ela. Qual seria esse ponto que falta alinhamento, visto que os processos bem definidos delimitam as funções de cada cargo?
Acho que a gente pode pensar aí muito em, por exemplo, atraso de projetos, muito em cabeça de dono quanto a respeito a recursos e tudo mais, sabe? Até que ponto a gente está alinhado à estratégia se a gente prefere, não sei, iniciativas paralelas do que realmente fazer nosso projeto. Então, para mim, esse é o fator preocupante, sabe? A gente ter consultor que não valoriza realmente, não dá 110% no projeto, porque realmente não entende o tanto de valor que aquilo tem, sabe? Qual que é a preciosidade estratégica dele na ponta a ponta da empresa. E essa falha está de cima para baixo ou no Acabou. técnico? Leonardo. Parabéns, Camila. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel dos membros na gestão e na execução da estratégia, do seu ponto de vista, e como que isso pode ser prático para as mudanças que você quer implementar. Na execução e na gestão. Ah, tá, beleza. Dos membros como um todo. Principalmente do corpo técnico. Ah, tá. Então, a gestão da estratégia, ela tem que ser feita pelos membros como um todo, tipo, não delimitando faixas de setores e tudo mais. Eu acredito que a gente precisa ter muito refletido essa mentalidade do fundador que eu trouxe, ele traduz muito a estratégia da empresa. Que ela não precisa ser realmente traduzida em indicadores e tudo, ela precisa ser, mas não no corpo técnico, por exemplo. A gente precisa de um corpo técnico que entenda o ponta a ponta da empresa, que entenda a razão de ser dele. E é nisso que ele atua. Ele precisa ser um corpo técnico de cobrança, que audita o coleguinha do lado, entendeu? Que tem atitude de dono, que tem cabeça de dono, para entender os processos da empresa e ter uma visão sistêmica de que a atitude que ele está tendo agora pode impactar em outro lugar. Mas eu acho que a função do membro na estratégia na empresa é muito em seguir essa estratégia, ter cabeça de dono para obedecer ela e realmente cobrar do outro. Rafael. Parabéns pela apresentação. Diante do potencial que o mercado oferece hoje, você acredita que o objetivo planejamento estratégico do que foi feito foi alcançado, que é o CJ ser reconhecido pelo mercado? E o que você propõe para o próximo nesse segmento? E se você tem em mente algum plano de ação mais tangível para alavancar esses resultados? Aí a gente bate no ponto dos indicadores novamente, no que consegue atestar para mim, o que consegue comprovar para mim que eu fui reconhecida pelo mercado. Eu acho que a gente tem indicadores que nos alimentam, por exemplo, o NPS e esse tipo de coisa, chegada de clientes, mas eu não sei até que ponto eles mostram o real reconhecimento. É um fator muito difícil de se trabalhar, na minha opinião, o reconhecimento do mercado, e sim, a gente precisa pensar em formas que quantifiquem isso pra gente, porque é muito vago a gente pensar o que é ser reconhecido pelo mercado. E sim, precisa ser trabalhado, e eu não tenho uma solução agora para te dar de como é que deve ser trabalhado, mas eu não sei. Eu não consigo te mostrar um número que mostre, tipo assim, sim, nós fomos reconhecidos pelo mercado. É dual. Isabel. Camila, você sabe identificar as dores do cluster 5 que a gente se posiciona? As dores? De acordo com o cluster. No planejamento. Desculpa, no planejamento estratégico do cliente, a gente tem os clusters, a gente está posicionado. Você sabe identificar quais são as dores que a gente se posiciona? Com dores, você quer dizer? Tipo. Do cluster. O que faz a gente estar em cluster? Ah, tá. Você sabe? As dores do cluster? De cor eu não sei te dizer. Tá, eu vou ler aqui para vocês, você quer se posicionar sobre elas, falando se você acha que isso é adequado para o nosso posicionamento. E puxando o gancho sobre as questões das metas que são feitas pela VJ, tá? Pessoas, nossos membros não se entregam 100% à empresa. Execução, nossos processos estão arcaicos. Mercado, o resultado está saturado, o mercado está saturado dos produtos ofertados pela minha empresa. Deve você se posiciona sobre eles, achando que se posicionando realmente sobre a pertinência disso hoje na empresa, se a gente se identifica sobre as metas que são dadas pelo VJ, você acha coerente com os nossos resultados onde a gente quer alcançar? Eu acho que quanto à saturação do mercado, nessa dor do Cluster 5, eu acho que eu não concordo, eu acho que o mercado não está saturado dos nossos produtos. Quanto à entrega das pessoas, a gente precisa trabalhar um ponto de comprometimento aqui dentro. Sim, ele existe. Qual que é o segundo? É a da execução. Nossos processos são arcaicos. Eu não acredito que os nossos processos são arcaicos. Eu acho que a gente tem processos muito bem definidos e estruturados. Quanto à métrica da BJ, que
falar sobre as metas que são feitas no planejamento estratégico, vocês concordam com elas? Da BJ. A métrica da BJ, as métricas da BJ são sempre polêmicas, né? Eu acho que elas são muito feitas de acordo com esse mindset novo de realmente focar em projetos da BJ. Eu não sei se é coerente com a nossa maturidade como empresa. Eu acho que a gente calcula as nossas metas de forma muito eficaz e chega a BJ e tem esse viés de... Caire. O cargo de presidente exige algumas características essenciais. Dentre elas, a mais importante, na minha opinião, seria soft skills. Você considera que você possui tal habilidade? E se não, como que você visa melhorar? E em adição a isso, na sua opinião, quais são as principais características que você deve desenvolver para, de fato, se empossar como presidente? Citar duas dessas principais características que você tem que desenvolver e os planos de ação para melhora. Tá, por partes. Primeiro falando de soft skills, né? Isso. Se você considera que você possui essa habilidade e se não, como que você vai melhorar? E aí depois citar duas características que você tem que melhorar para assumir o cargo. Eu acho que quanto a isso, eu tenho segurança que quanto à liderança e realmente a disseminação da estratégia da empresa através dessa liderança, que é, na minha opinião, um soft skill poderoso, eu acho que eu possuo isso porque os resultados no núcleo me mostram isso, que eu consegui realmente gerar resultado através de pessoas. E isso me mostra que eu possuo essa soft skill. Quanto a pontos de melhoria, eu acho que o meu principal ponto de melhoria é a insegurança. E eu sou muito insegura quanto às coisas que eu faço. Eu preciso de pessoas comprovando as coisas que eu faço constantemente. Isso é muito ruim, principalmente quando se trata de um cargo de presidência. Essa insegurança, por vez, ela gera certo... como eu posso dizer? É por esgotamento emocional, digamos assim, sabe? Porque eu realmente fico gritando muito naquilo e eu acabo me prejudicando, e isso é eminente nas ações que eu tenho, sabe? Acho que às vezes eu fico muito estressada e eu não meço as minhas palavras, então essas, com certeza, são dois grandes pontos de melhoria que eu tenho que ter caso eu assuma a presidência. E o que você vai fazer para melhorar? Plano de ação. Eu acho que plano de ação para insegurança, eu acho que a gente tem que ter confiança no nosso time. Eu preciso ter confiança na minha equipe de forma que se eu... Nós temos Tem mais 3 minutos e pouquinho. A gente tem mais 3 minutos e pouquinho. Alguém tem pergunta? Deixa eu já acabou na frente. Tira 2 1. Só ali na frente já acabou. Quem que você vai ser rápido? Helena. Primeiramente, parabéns pela apresentação, Camila. E na sua proposta, você cita a criação de processos que visem melhorar a interface entre gerentes e consultores. Como você mesmo disse, é muito aberto e dependendo de quem ocupa o cargo da gerência. Eu queria que você citasse algumas iniciativas concretas para a correção desse gargalo. Beleza. Para alinhamento estratégico entre gerência e corpo técnico? Eu acho que eu já falei muito disso aqui, mas eu acho que eu vou tocar num ponto diferente que talvez traga uma solução melhor. Eu acho que hoje a gerência, principalmente a gerência de projetos, ela tem um escopo muito definido quanto a projetos, ou seja, o cara sabe exatamente os processos no que tem, por exemplo, fazer a curva, esse tipo de coisa. Entretanto, no gerenciamento de pessoas, isso é muito aberto. E isso dá esse viés para depender muito das pessoas. Então, quando a gente cria processos que fazem um gerenciamento mais coeso, a gente talvez diminua essa defasagem estratégica. Eu acredito muito nisso. Mas também criar realmente o alinhamento entre diretoria e gerência para que não haja a defasagem da estratégia da empresa e ela consiga ser passada por pouco tempo. Angélica. Camila, parabéns pela sua apresentação. Na sua proposta, reparei que a palavra cobrança apareceu com bastante frequência, principalmente quando você citava seus focos por setores. Assim, suponho que a sua gestão irá exigir bastante de todos os membros. Você disse que essa é a melhor maneira de gerir o processo, sendo a única que você adotaria. Tendo em vista a realidade do núcleo social hoje, a cobrança é realizada por você frequentemente nas reuniões de membro para a participação dos membros nos projetos, mesmo com o cenário de baixa participação, você reveria seu posicionamento ou não queria? E por quê?
acho que quando a gente fala desse cenário de baixa participação do núcleo social, foi muito prematuro, foi erro meu. Porque eu, no começo do semestre, eu não preparei as minhas iniciativas de acordo com a sazonalidade da empresa no que tange de fim de semestre e esse tipo de coisa. Então, assim, hoje eu tenho projetos muito expressivos no final do semestre que as pessoas realmente não podem se comprometer a participar, e é por isso que existe essa cobrança. Então, eu estou justificando para te falar que a cobrança é realmente necessária e eu não reveria meu ideal. Eu acho que um viés a se trabalhar, a exemplo do núcleo social, é entender a periodicidade, a sazonalidade das coisas que acontecem dentro da empresa e realmente agir de forma estratégica. Camila, você saberia me dizer o indicador da presidência que tem, em geral, nesse planejamento estratégico, os resultados mais baixos? Os resultados mais baixos? Eu acho que é... Eu acho que é a eficiência operacional. Eficácia operacional. É realmente esse indicador. E a gente sabe que o indicador da eficácia da estratégia tem os dados melhores que eles. Dado que a eficácia operacional tinha que ser um caminho para a gente alcançar a estratégia, que análise que você consegue fazer a partir disso? Eu acho que é exatamente desalinhamento estratégico. Quando a gente pensa no indicador de eficácia estratégica, a gente pensa nas iniciativas da presidência de diretoria e como é que se elas estão sendo cumpridas, né? E quando a gente fala do operacional, a gente desdobra outra coisa. Por a gente ter uma diretoria muito... Não, eficácia da estratégia, quantos dos KPIs se bateu? Ah, exatamente. Você falou de iniciativa. Beleza, é a eficácia da estratégia. Isso. Quantos KPIs você bateu? E a eficácia da... E a eficácia operacional, que é dos OPIs. O API é o caminho para o KPI, né? E a gente está batendo mais OPI do que KPI. A gente está batendo mais KPI. KPI do que KPI. Exatamente. Bom, essa é uma boa análise.